Olá, estamos aqui no programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder entrar na sua casa mais uma vez. E eu estou aqui com um amigo mais que especial. Ele é pastor, escritor, ele é um jovem que tem marcado a sua geração. E eu já vou apresentar ele para você, pastor Márcio Martins. Seja bem-vindo. Olá, pastor Flávio. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom poder participar desse programa. E agradeço o convite em primeiro lugar. Legal, você já estava para vir aqui já faz um tempinho, né? E aí a gente conseguiu marcar hoje. Márcio, eu queria conversar contigo hoje sobre algo que vários pastores têm o desejo, até sonham, eu sou um deles, né? Eu já falei com você sobre isso. E você tem uma facilidade enorme para fazer isso e que é escrever um livro, né? Todo mundo precisa fazer aquela coisa lá de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? É verdade. Cara, eu já plantei um monte de árvore e já tive 2 filhas. Então, agora só falta o livro. Só falta o livro, falta pouquinho. Então tá bom, o Márcio, ele é proprietário de uma editora, é um jovem empreendedor e... Márcio, antes da gente entrar na questão da editora, daquilo que Deus tem feito, você ser auxílio na vida de vários pastores, eu sei disso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem que é o pastor Márcio? Bom, Márcio... Casado, tem filho aí, conta toda a vida aí. Bom, Márcio é casado, tenho 37 anos, tenho 3 meninos. Opa! Eu sempre brinco lá em casa que... 3 profetas. 3 profetas, é um agito total. Uhum. Eu tenho o Fernando que está com 7 anos e os gêmeos com 6, tudo bem pertinho. Sou casado com um presente de Deus na minha vida, ela que tem que me aturar, é a Annelise, também pastora. Nós pastoreamos hoje juntos 2 igrejas aqui em Curitiba e em Colombo. Somos pastores da comunidade cristã Nova Aliança. Estamos ao ministério já há 10 anos, para 11 anos agora, no próximo ano que chega. Nasci num berço cristão. Sou neto de pastor assembleiano, então meu berço ele já vem né? Um berço pentecostal. Meu avô ele plantou muitas igrejas no Vale do Ribeira. Pegando fogo. Pegando fogo, canelinha, literalmente. E pela misericórdia de Deus, eu tenho um irmão gêmeo, né? O Marcelo. Sim. E pela misericórdia de Deus, nós 2 hoje somos pastores, nós 2 servimos o reino. E para mim é um prazer poder servir o reino de Deus, poder pregar o evangelho, é uma coisa que eu amo fazer, amo fazer. Nossa igreja, ela tem hoje, Deus tem levado muito a trabalhar com jovens casais, então o que nós temos na igreja são muitas crianças e muitos jovens casais, bem o perfil nosso mesmo. E em toda essa caminhada, Deus tem nos dado a graça de poder escrever e assessorar autores, principalmente pastores que têm o desejo de escrever os seus livros. Isso é muito legal. Eu tive aqui uma época com o pastor Gary Haynes, que também é dono de editora, também tem essa coisa de auxiliar aí os escritores. E o Gary, ele que sempre, é uma referência. Que é uma referência, né? Ele sempre tem falado realmente em relação a que todo pastor deveria escrever e deveria colocar suas ideias no papel para que pudesse alcançar mais pessoas. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria explorar um pouquinho mais o seu testemunho, né? Como que você se converteu? Porque, na realidade, a gente sabe que filho de peixe não é peixinho. Não, né? Nasce ali. Né? Nasce com uma base, nasce com uma coisa muito interessante que é o ensino da palavra de Deus, mas conta um pouquinho da sua trajetória. Eu me lembro, quando nós nos conhecemos, você era um jovem, junto com seu irmão, que faziam muitos eventos na cidade, fazia muito barulho na cidade. É verdade. E conta um pouquinho dessa história para o pessoal que não te conhece. Bom, como eu falei, nasci num berço cristão e aos 8 para 9 anos de idade, a nossa família passou por uma tempestade, como aquelas destrutivas, né? E foi uma fase bem complicada. E eu lembro que bem em meio a essa tempestade, minha mãe recebeu em casa uma senhora serva de Deus, e quando aquela mulher visitou, Deus a levou para orar pela nossa família, e eu lembro que no finalzinho daquela visita, Deus usou aquela mulher em profecias, e ela disse que Deus tinha chamado eu e meu irmão, os 2 para servirmos o reino como pastores. E aquela história, né, aquela palavra profética, ela ficou ecoando no meu coração, mesmo quando criança. E eu lembro que isso era sempre um motivo de uma conversa entre família. Minha mãe sempre dizia: vocês vão ser pastores, vocês vão seguir o passo do avô de vocês. Até os 14, 15 anos, isso sempre foi latente em minha vida particularmente, mas aos 15 anos eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor, acabei tentando e querendo conhecer o mundo, e eu fui pro mundão.
Fui tentar viver. Deixa eu fazer um adendo aqui, Por favor. Na realidade, a gente sabe que é uma estatística, né? Que, cara, 70% a 80% dos jovens que nasceram em um lar cristão, eles dão uma conhecidinha no mundo, eles têm essa curiosidade. Rapaz, e é uma coisa que acontece mesmo. Acontece, para mim aconteceu. E vou dizer uma coisa, para todos, né, que nos assistem. Foi a pior decisão da minha vida, pastor. Isso é que é importante falar. Foi a pior decisão, porque eu queria, como você falou, né, vivendo debaixo daquela direção que eu só conhecia dentro de igreja, eu queria viver o que os amigos estavam vivendo na adolescência. E eu sempre brinco, pastor, que eu literalmente apanhei no mundo, literalmente. Eu rapidamente quero contar, né, um testemunho. Eu lembro que nessa fase que eu tinha me afastado de Deus, e eu não vejo, nunca vi isso como um castigo de Deus, mas eu vejo mesmo o afastamento que nos aproxima, infelizmente, é do inferno, né? Uma vez eu estava em frente ao Shopping Miller, dos meus 15, 16 anos, pastor, e veio um grupo de rapazes, de adolescentes correndo para o meu lado, é ele, é ele, é ele, é ele. E quando eu olhei, eles me bateram, e quando eu estava no chão, olhou e falou, não é ele, eu confundi, levantaram e foram embora, né? Então eu sempre brinco que eu apanhei muito. Apanhou de graça. De graça. Até os meus 17, 18 anos eu entendi que tudo aquilo estava acontecendo porque eu estava longe de Deus. E eu me recordo que, entre 17 e 18 anos, eu passava... Uma noite eu estudava no Colégio Loureiro Fernandes, ali no AU, e eu passava em frente à primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Era um dia de semana, não recordo bem, mas estava acontecendo um culto, e eu resolvi entrar no culto. Estava com a minha alma angustiada naquele dia, todas essas situações e outras acontecendo, e eu lembro que aquela palavra parece que foi só para mim. Sabe aquele dia que parece que não é uma pregação, é um aconselhamento, só estava eu e o pastor na igreja? Pois isso aconteceu comigo, e naquele dia eu decidi voltar aos caminhos do Senhor, e voltei de fato. Aí voltei na igreja do Evangelho Quadrangular, próximo à casa dos meus pais, e dali em diante eu busquei mesmo viver uma vida com o Senhor, viver o propósito de Deus naquilo que Deus tinha escrito para a minha história. Voltei a desejar o ministério novamente. Porém, nos meus 21 anos eu dei mais uma escorregada. Mas daí eu não dei aquela escorregada de sair totalmente. Eu permaneci na igreja, mas não permaneci com Jesus. E passei uma fase também muito... Que é o pior, né? Que é o pior. Essa é a grande realidade. Então, aos domingos eu estava na igreja, foi bem aquela fase de faculdade, mas na faculdade eu era o cara da festa, eu sempre fui muito falante. Então, isso facilitava as amizades e também as influências. Mas isso foi aos 20 anos, na verdade, mas aos 23 anos eu decidi que eu viveria o plano de Deus. E aí quando eu voltei de fato mesmo para o reino. Voltei crente, convertido, eu sempre brinco, né? Lavado, remido e centrifugado no sangue de Jesus. Isso aí. E aí vim para o seminário para cumprir mesmo o chamado do Senhor. Trabalhei na indústria farmacêutica nesse período. Legal. E até os meus 26 anos de idade eu terminei o seminário. Foi quando Deus me deu a oportunidade de poder servir a primeira igreja, uma igreja no bairro do Santa Cândida, numa comunidade chamada Aliança. E ali na Aliança nós começamos com 8 pessoas. Basicamente minha família. Graças a Deus. E aí até hoje Deus tem cumprido o seu chamado aí há 10 anos. Você sabe que Deus tem uma coisa com representante farmacêutico. Eu não sei se você sabe, eu trabalhei 10 anos, quase 11 anos na indústria farmacêutica. Já me contaram, foi mais ou menos o período que eu fiquei. Exatamente, e trabalhei em várias empresas, assim, até mandar um abraço para o pessoal, que alguns colegas de ramo, a gente fala assim, alguns colegas do ramo, me veem, né, nos veem no programa, então quero mandar um abraço pro pessoal da Cristália, da Ródia, meu pessoal, os meus amigos e das outras empresas que a gente não trabalhou, mas trabalhávamos juntos, né? Aquele relacionamento de todos os dias, né? Aquele relacionamento de consultório. Também um abraço para os médicos, aí, os doutores que a gente visitava. E parece que Deus tem uma coisa com o representante farmacêutico, a gente auxilia os médicos na cura, né, para levar a cura para as pessoas, e depois a gente vem para esse lado de cá. Conheço vários pastores, né? Pastor Pio, o pastor Arno, todo esse pessoal é de indústria farmacêutica. De indústria. Então, mais um aqui que a gente está alcançado pela misericórdia de Deus. É isso aí. Márcio, vamos falar então dessa sua paixão pela escrita, pelos livros. Como que funciona isso? Você já era um amante da leitura? E daí começou a pensar em escrever. Conta um pouquinho esse negócio. Foi mais ou menos isso. Foi nesse período que eu voltei, né? Depois da minha segunda
afastada, que eu voltei, e aí voltei para o seminário teológico e eu resolvi me afundar mesmo, viver o meu chamado pastoral. E comecei a ler muito Max Lucado, muito John Maxwell, Tommy Tenney, e aquilo começou a despertar o desejo no meu coração de escrever algumas coisas que aqueles livros falavam comigo. E por um acaso eu comecei a colocar e aquilo começou a se transformar, não apenas em um pensamento, mas como se transformou em um livro. Foi até o meu primeiro livro, Cedo Demais para Desistir, foi no ano de 2005, eu não era nem pastor ainda, eu era apenas um seminarista, e eu me recordo que eu escrevi esse primeiro livro, um pouco da minha experiência, aquela chama ardente no coração da transformação do Senhor. E após eu terminar este livro, eu recordo que eu procurei alguns pastores da cidade que já tinham escrito seus livros, mas todos eles tinham a sua agenda muito, muito corrida e me auxiliaram em algumas coisas, mas eu não consegui deles exatamente o que eu precisava para poder editar o meu livro. Aí eu lembro que eu procurei algumas editoras, mandei os manuscritos, né, para algumas editoras. Não conseguimos entrar num acordo, até porque eu era um jovem escritor, né, sem nenhum tipo de expressão sem nome, né? Sem nome nenhum, e fiquei até frustrado. E eu recordo que procurei de volta mais um pastor, o pastor Luiz Carlos Alves, pastor no São Brás hoje, e o pastor Luiz Carlos, ele me deu atenção. Eu lembro que ele sentou uma manhã toda comigo e ele me falou tudo o que eu precisava. Leu os meus manuscritos e depois ele falou: assim não é legal, assim é bem, você precisa disso, você precisa de um bom capista, um diagramador, me deu algumas indicações de pessoas que corrigiam, e eu então editei o primeiro livro. E editei, né, como carreira solo, editei, e graças a Deus, Deus foi misericordioso. Eu lembro que na nossa primeira edição foram 1000 livros, muitos desses livros eu ofertei, foi presente, alguns vendemos, mas o foco nunca foi comercial. Exatamente. E esse primeiro livro que me deu o desejo de poder começar essa trajetória. E na sequência, quando eu comecei a escrevi o segundo. Quando cheguei no meu terceiro livro, o meu segundo livro é Este é o Momento da Virada. Qual? Eu não trouxe, são hoje 12 livros escritos, 9 editados. Eu trouxe apenas 4. Certo. Eu trouxe os campeões de vendas da editora. Os best-sellers. Os best-sellers. E aí nós começamos aí nesse processo de escrita e fui gostando do assunto. A gente vai falar um pouco mais sobre a escrita, sobre a editora e essa coisa, sobre os livros, né, no próximo bloco. E também a gente vai comentar com os pastores aí de casa, você, pastor que está nos assistindo, ou você que é um líder, ou mesmo que você não seja da igreja ou da igreja evangélica, mas que você tem um desejo de escrever um livro. Eu acho que é muito legal você esperar e ver essas dicas que o Márcio vai te dar, porque são dicas muito importantes. Hoje ele trouxe aqui, e nós vamos falar no próximo bloco, desses 4 livros, né, que é o Cedo Demais para Desistir. Esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro. Uma Vida Diferente, Quando Apenas Existir Não Basta, um tema muito legal. Deus Pode Mudar a Sua História, né? Também um livro muito interessante. E esse aqui é o último. É o último. Esse aqui é o último. Muito, muito bom, um assunto excelente, que é o poder do jejum. A gente vai para um pequeno intervalo, Márcio. Vamos tomar mais uma água, conversar um pouquinho aqui, dar o tempo para o pessoal se arrumar no sofá e convidar umas pessoas aí. Convidam alguém para assistir, fala que o assunto é interessante. Daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouquinho mais sobre como escrever um livro com o pastor Márcio. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Estou recebendo um amigo aqui, pastor Márcio Martins. Ele é escritor, ele é pastor, ele é cantor também, não? Também. Cantor, cara, cheio de talento aí. Já vamos voltar a conversar. Antes eu quero conversar com você aí, pastor, que está nos ouvindo, que é de Curitiba e região metropolitana. Nós temos os nossos cafés de comunhão toda a última sexta-feira de cada mês. Você é o nosso convidado. Traga os seus pastores auxiliares, os seus líderes de célula, aqueles que têm essa disponibilidade de tempo na sexta-feira, às 8h30 da manhã. Está aparecendo aí na sua tela todas as informações. Você é o nosso convidado. E aí na sua cidade,
Se você não tem ainda um conselho de pastores, um núcleo de pastores e quiser uma dica, quiser uma ajuda para estruturar isso, entre em contato conosco, a gente vai ter a maior alegria em poder te ajudar, porque vale muito a pena você ter essa estrutura aí dentro da sua cidade, ok? Todas as nossas conversas aqui, os dados do pastor Márcio, e-mail, está tudo aparecendo aí, os livros, nós vamos passar todas as informações para vocês. Márcio, agora eu queria que você falasse exatamente sobre isso, né? Porque a maioria dos pastores, eu acredito, tem esse desejo de escrever um livro. Cara, mas parece quase impossível que você senta na frente do computador e não sai, né? Eu conto por mim, né? Eu vou desenrolando, eu tenho uns 3 ou 4 assuntos que eu comecei a escrever, mas eu não consigo ir adiante. O que você diria, né? Quais são as dicas que você diria para esse grupo, para essas pessoas, né? Os pastores, líderes e as demais pessoas que têm esse sonho? Quais são os passos que a gente pode dar? Pastor, é muito interessante isso porque muitas pessoas têm o desejo e é verdade, quando eles chegam no computador, trava. Hoje eu tenho assessorado e estamos editando um livro de um pastor de Araçatuba, de uma grande igreja em Araçatuba, da PIB de Araçatuba, pastor Marcelo Toschi, e eu conversava com ele e dizia assim: Márcio, quando eu sento, eu tô eufórico, a revelação tá ali, é como se fosse uma fonte mesmo jorrando, mas eu sento no computador, parece que seca aquela fonte. Isso é natural e é normal, aconteceu muito comigo no início. Principalmente o primeiro livro, como eu falei, né, eu vinha daquele momento, daquela revelação, editei, e foi bênção, né? Eu gostei de como veio o livro. Quando eu sentei para colocar o segundo no papel, não fluía. Então eu sempre tenho 2 dicas básicas para quem quer escrever. A primeira, se você é pastor, você tem essa facilidade de preparar sermão, eu digo para você que 90% dos meus livros eles vieram de mensagens que Deus me deu. Olha, isso é uma dica muito, muito boa. Porque a mensagem ela é uma revelação de Deus, né? E eu sempre digo que, por mais que seja o mesmo texto bíblico, né, pastor Flávio? Verdade. Se você pegar pastores diferentes pregando o mesmo João 3,16, nós vamos ter revelações diferentes por mais que às vezes fale do mesmo assunto. Então, para mim, basicamente, todos os meus livros eles vieram de sermões. Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer o meu esboço, eu gosto muito de preparar o esboço, dificilmente eu uso o esboço quando estou ministrando, mas na hora que eu estou preparando o esboço, eu já estou gravando aquilo ali na minha mente. Hoje eu já escrevo o meu esboço em formato de livro, só deixo bem separadinho os pontos ali e sempre parte dali. O que eu preciso saber como essência do livro ou daquilo que eu vou ministrar, está no meu esboço. E aí é claro que depois que você tem esse pontapé inicial, a hora que você senta no computador e você já tem essa ideia principal, é muito mais fácil de você discorrer sobre aquele assunto que está ali. Outro ponto que eu gosto, outra dica interessante, é você escrever depois de você ler alguém. Porque se você ler um bom autor, ele sempre vai te influenciar. A pesquisa é interessante, né? Porque aí você tem um assunto e você trabalha fontes de pesquisa. Né? Isso mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um livro hoje de casais. Para escrever esse livro de casais, eu tenho lido muito, né? Livros, autores, aliás, do assunto. Gary Chapman, eu gosto muito. Você não vai colocar no papel o que o autor escreveu, você não vai fazer isso. Mas a linguagem dele, ela vai te tomar. Então você vai ler, por exemplo, Max Lucado, ele te abre a mente. Eu leio Max Lucado e eu já saio com coisas ao coração. Exatamente. Às vezes é aquela linguagem, John Maxwell. Então essas 2 dicas, pastor, elas são fundamentais. O esboço vai te auxiliar muito e você sempre estar lendo alguém, que isso vai enriquecendo o teu vocabulário, vai enriquecendo a tua forma de raciocinar sobre aquele livro. E é claro, um outro ponto, desculpa pastor, é você colocar no papel tudo que vem à mente. Por mais que você ache que aquilo é tolo, isso daqui é tolo, isso aqui não é legal, coloque no papel. É importante você ter isso no papel, porque depois você tira. Eu mesmo, como assessor nessa área de editoriação, eu sento com os autores e digo, isso aqui está muito bom. Às vezes ele diz, sério, eu achava que isso aqui não ia... Está muito bom. E às vezes aquilo que ele acha que é bom, não encaixa no livro. Às vezes a gente pode devagar, mas não tem problema. Na hora de editar e organizar o texto, a gente resolve isso. O que eu ia dizer, seria interessante tocar também que, uma vez eu ouvi isso, não me lembro se foi do Gary ou do próprio Cícero, que se você não é um amante da leitura, você não vai conseguir escrever. Verdade. Então, todo bom escritor,
ele precisa ser um excelente leitor, é isso mesmo? É verdade, pastor. Esse foi um hábito que eu desenvolvi quando comecei a ter o desejo de escrever, foi comprar livros. Hoje, em média, eu compro 4, 5 livros por mês. É claro que nós, como pastores, às vezes temos alguns livros ainda lacrados que não abrimos, né? Verdade, tenho vários. Né? Infelizmente, acaba passando por isso. Mas hoje a minha biblioteca passa de 5 mil títulos e tem sido... E sempre quando eu sento ou para preparar um sermão ou para escrever, eu tenho alguma coisa para gerar essa pesquisa. E a gente vai ver que os grandes autores, eles também pesquisaram o material de alguém. Então você tem que ter esse hábito, tem que ter essa paixão, tem que amar. E quando você pegar um livro, pastor, autor, preste atenção nos detalhes. Preste atenção no papel, preste atenção na capa, na composição da capa, na imagem. Uma coisa que normalmente nós como leitores não prestamos atenção é na ficha técnica. Você que está começando a escrever, preste atenção na ficha técnica para você começar a conhecer um pouco a linguagem literária. É muito mais fácil para você auxiliar. E veio disso, pastor, o meu desejo de auxiliar outros autores. Como no meu primeiro livro eu não consegui alguém ou uma editora que me desse essa assessoria e eu tive que sair procurar pessoas. O meu segundo livro foi mais fácil, porque eu já conhecia O Caminho das Pedras. No meu terceiro livro, um pastor amigo, inclusive, pastor Domício Júnior, da PIB de Campo Grande, ele me procurou, falou: Márcio, tenho desejo de escrever, tenho texto aqui, mas eu não tenho tempo de dar continuidade a esse projeto. Às vezes não é por não saber, é por não ter tempo. Ele falou: você me auxilia? E eu lembro que eu peguei 2 livros dele, e já estava escrevendo o meu terceiro livro e eu trabalhei com os 3. Então aí fui contratando as pessoas para fazer, né, o serviço de diagramação. Hoje já tem uma equipe completa, né? Mas na época era mais freelancers, né? Então contratei alguém para fazer a correção, outro para diagramação, alguém para capa, e aí despertou no meu coração o desejo. Olha que legal, corta aqui para mim, Edu. Eu queria dar uma dica para os pastores aí, que são... uma dica não, queria reforçar a dica do pastor Márcio. Essas 3 situações, essas 3 dicas são muito interessantes. Guardar os seus esboços, né? Isso mesmo. Olhar os seus esboços, ter uma boa fonte de pesquisa, muita leitura. E, para mim, e eu julgo o principal, é você ter um consultor, alguém que possa te ajudar a formular essas ideias. Auxilia bastante, pastor, o consultor. Formatar. A formatar. Eu mesmo, os meus livros até hoje, eu passo para 3 ou 4 pessoas da minha equipe. Eu tenho algumas pessoas que sempre me auxiliam. Uma é minha esposa, outra eu tenho uma pastora auxiliar na igreja do AU, que é advogada, e ela gosta muito de leitura, para eles poderem gerar aquela crítica positiva, né? Sim, isso ficou legal, isso eu não gostei. Eu sempre peço que eles sejam críticos. Verdadeiro. E quando você tem o consultor, ele já sabe, eu sempre digo que livro você não tem que escrever pelo que vende. Você tem que escrever pelo que Deus te dá a revelação. Exatamente. E quando você tem uma pessoa que te auxilia, ela diz: eu entendi a mensagem, ou eu não entendi. Livro de Oséias 4:6, né, um texto bem conhecido, diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E isso despertou o meu coração, inclusive, para auxiliar outros pastores. Porque nós temos que buscar ser instrumentos do Senhor para levar o conhecimento à Igreja de Cristo, seja através da mensagem, da pregação ou através das palavras. E tem um outro ponto também, pastor, que eu gostaria de ressaltar, se você me permitir. Com certeza. Que hoje nós, como editora, nós auxiliamos o pastor que ele ministrou uma mensagem na igreja e aquela mensagem foi marcante. Mas ele nunca conseguiu parar para colocar essa mensagem no papel. Hoje nós conseguimos trabalhar com a transcrição da mensagem. Olha só que beleza. Então nós temos alguns pastores hoje que nós já auxiliamos, no Brasil inclusive, de mensagens. Ele ministrou uma mensagem que aquela palavra é referência na vida dele, ou ele é conhecido às vezes por aquela palavra, e nós transcrevemos. É um trabalho um pouco mais demorado, mas é um trabalho maravilhoso. Ele fica muito fiel àquilo que foi pregado. Nós transcrevemos e depois que transformamos em texto, nós partimos então para todo o projeto. Aí a criação de capa, mas eu gosto muito do meu capista, pastor Eurípides, é um pastor também muito de Goiânia. Muito bom, e ele muito bom na criação, ele é muito fiel àquilo que a gente passa como a revelação de Deus. Tem uma boa equipe também na parte de diagramação e correção, uma professora de português hoje, professora Dalmira, cristã, e ela eu sempre digo que ela não falha
não passa nada por aquela mulher. E eu tenho a Joenalva, que ela é a diagramação, e a Joenalva também, o trabalho dela é impecável. Eu sou um pouco chato, né, nessa questão, e ela sempre trabalha muito naquilo que eu busco dela, peço para ela, e muitos pastores, graças a Deus, nós temos conseguido hoje servir com esse propósito de escrever. Porque eu sempre digo, na igreja, as pessoas procuram materiais nossos como pastores para poder, às vezes, levar os seus amigos, né? Sim, para presentear. Esses dias tinha uma situação, foi até engraçada, uma ovelhinha, quando eu lancei o livro O Poder do Jejum, ela comprou o livro e ela estava no ônibus. E ela comentou que ela estava lendo, e ela estava lendo com o livro alto, e ela sentiu assim uma cabeça vindo para o lado dela, né? E ela não quis olhar, de novo, de repente ela deu uma olhada, tinha uma senhora ao lado dela que estava lendo com ela e estava acompanhando quando ela... E aí aquela senhora resolveu conversar e falou, gostei muito do assunto, sobre jejum, e elas geraram uma relação ali de amistosa, e ela no final, ela disse que o Espírito Santo falou para ela, dá o livro. Olha só. E ela disse assim, mas é do meu marido, né? Era do esposo, na verdade, ele vai ficar chateado. O Espírito Santo falou, dá o livro. E ela presenteou o livro para essa senhora, e tem um contato meu no livro. Essa senhora, inclusive, mandou depois uma mensagem de texto para mim, falando daquilo que Deus falou ao coração e como Deus impactou. E, de fato, um livro de jejum chamou a atenção de uma senhora que ela estava afastada dos caminhos do Senhor Jesus. E tivemos até uma conversa, eu lembro que até presenteei depois essa amada com um livro que ela tinha ofertado. Então nós vemos que não é apenas para aquela pessoa que comprou o livro. Sim. Os livros hoje, os meus livros rodam muito, sabe? Rodam muito a cidade. Isso é muito importante, é uma ferramenta poderosa, né? Poderosa. Eu queria mostrar, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria mostrar os livros, vai aparecer aí, eu vou só falar, Edu, e aí o Jonathan vai inserir aí para nós os livros, que é O Poder do Jejum, esse aqui entrando num novo nível de autoridade, está aparecendo para você aí na tela. Um livro bem básico, na verdade, bem simples, compreensão, né, sobre passos jejum. Básicos sobre jejum. Não tem nada fora do que as Escrituras nos ensinam. Deus pode mudar a sua história, né? Se prepare para viver um novo tempo de sua vida. Livro evangelístico, nós presenteamos muito com esse livro para novos convertidos. Aqui também são 12 títulos, não vou conseguir falar de todos. A gente num próximo programa você vai ter que trazer os outros livros e a gente vai marcar de novo. Obrigado. Uma vida diferente, quando apenas existir não basta. O que você fala sobre isso? Esse livro é um livro, eu sempre brinco que esse livro deve ser rosa, porque ele é um livro de cura interior. Falo sobre passado, feridas, e tem sido bênção. E o último aqui, que é o primeiro, Cedo Demais para Desistir, que foi onde tudo começou, né? Você é um projeto de Deus, nasceu para dar certo. É isso aí, pastor Márcio nasceu para dar certo. Obrigado, pastor. Né? Nós já estamos chegando ao final, são meia horinha, é muito pouco, mas nós vamos marcar uma outra data para você trazer os outros livros e a gente conversar um pouco mais sobre isso. Espero que as dicas tenham sido interessantes. Pastor Márcio, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, pastor. Obrigado a todos. Deus abençoe sua vida e a vida dos nossos espectadores. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Excelente domingo para você. E divirta-se aí, celebre ao Senhor na sua igreja. Semana que vem a gente volta com mais uma entrevista para abençoar o seu coração. Deus te abençoe. Forte abraço.